Vamos colocar o cenário de uma pessoa que se inspirou em um personagem para cometer um crime. Essa pessoa já está com o crime na cabeça. Ela já está, a malícia já está lá, o distúrbio já está lá, qualquer que seja a motivação ou a disfuncionalidade já está lá. Houve uma mudança e uma percepção muito maior dos riscos do armamento no Brasil. Fala pessoal, estamos de volta, segunda temporada do podcast Control Alt Law, o melhor podcast de direito digital, segundo todas as pessoas que esperaram ansiosamente pelo nosso retorno. Conosco aqui hoje mais uma vez os professores Luísa Fatim, Luiz Bino e Antony Gama, para bater um papo agora sobre cultura pop, cinema, séries e como a internet e a tecnologia influenciam tudo isso. E aí, pessoal, como é que vocês estão? Oi, pessoal, que saudade que eu tava de vocês. Muito bom estar de volta aqui na segunda temporada do nosso podcast, com uma temática tão gostosa de abordar, né? Cinema, cultura pop, tecnologia, e são terreno propício para a gente discutir sobre como eles influenciam reciprocamente, né? A internet, o cinema, a cultura pop, e a sociedade, e os nossos comportamentos. Então, vem com a gente que vai ser muito bacana. Fala pessoal, satisfação estar de volta aqui com vocês, nos encontrando novamente nessa segunda temporada e vamos que vamos, hoje falar um pouquinho sobre cultura pop, reclamar, vamos ver qual que é melhor, DC ou Marvel. Voltamos, pessoal, sentiram a nossa falta? Eu também senti a falta de vocês. E antes de tudo, eu queria fazer uma fofoca aqui para vocês. Nós temos uma concentração antes de cada episódio e hoje nossa querida Luísa dormiu durante essa concentração. Mas o que importa é o tema de hoje. Você vai sair daqui com ótimas séries e ótimos filmes para você conseguir assistir, gastar o tempo aí, se divertir pra caramba. E vamos te dar uns assuntos bem nerd aí, bem bacana para você poder conquistar a pessoa que você ama naquele bate-papo legal. Então, curte aí e vamos nessa. E é isso aí, pessoal. Não nos deixe de seguir nas nossas redes sociais, @rafaelchaia.adv, @lufatim, @oluisbino, @antony.adv. Também nos sigam no nosso perfil oficial do Instagram, @control_alt_law. Também estamos no YouTube com cortes exclusivos em vídeo, para que vocês possam aí ver as nossas carinhas enquanto vem a nossa discussão. Procura lá, Control Alt Law no YouTube. É isso aí, pessoal. O bate-papo vai ser bom hoje. Início de segunda temporada. Fica aí, a gente já volta logo depois da vinheta. Bem, a tecnologia sempre foi fonte de inspiração para a ficção, para a literatura, para o cinema. E a gente tem visto não só aquelas discussões sobre séries do passado que acertaram coisa pra caramba que acontece hoje em dia, como séries hoje que já tentam fazer uma projeção de novas tecnologias que a gente tem hoje, como o metaverso, a própria internet, a realidade virtual, etc. Eu não sei quanto a vocês, mas dessas séries antigas que fizeram previsões, qual que vocês acham que foram as que mais acertaram? Cara, eu sou do contra, que acertaram, nem me vem nenhuma na cabeça, mas eu vou falar as que erraram. O De Volta para o Futuro, essa aí errou pra caramba. A gente já passou da época do filme De Volta para o Futuro, para quem não conhece, assiste, é uma trilogia muito, muito da hora. E eles tinham algumas tecnologias, como por exemplo, skate voador, carro flutuante, nada disso chegou. E até uma coisa. Esperando o skate voador até hoje. Tô esperando. Aí, ó. Mas uma coisa interessante. Nesse filme aí tem uma cena que o principal personagem lá, ele coloca um tênis da Nike, e ele amarra sozinho. Quando bateu essa época, a Nike pegou e falou, não, peraí que isso a gente vai ter na realidade. E lançaram esse tênis, o tênis igualzinho do filme, e que amarra sozinho, uma versão bem exclusiva, mas lançaram mais por isso, para falar, para dar essa mensagem, né? Isso aqui nós fizemos, isso aqui estamos na previsão. Né, foi interessante que eles fizeram esse tênis que amarra sozinho mais para mostrar para a galera, porque chegaram a comercializar, chegaram a vender o tênis,
Só que ele não amarrava sozinho. Ele tem os LEDs, tudo, mas não amarra sozinho. O que amarrava sozinho eles mostraram para o público. E eu concordo, De Volta ao Futuro não acertou muita coisa não, para ser sincero. Mas Star Trek acertou, hein? Star Trek acertou coisa pra caramba. O Bino sabe disso. E Star Trek foi uma coisa que me lembrou. USB, TV de plasma tinha, era bastante tecnologia que para a época nem se pensava, né? Você fazia um buraco na parede, colocava a TV, parecia que era tela plana, mas não era. E tudo isso hoje a gente tem. Como é bacana, né, a gente perceber como no cinema, nas séries, ou até mesmo produções televisivas, que trazem tendências, não só tendências sociais, mas tendências de consumo. No recente O Gambito da Rainha, o eBay teve um acréscimo de 273% na busca por tabuleiros de xadrez. Então, veja só, como uma série de televisão que era disponível em apenas uma plataforma ocasionou uma tendência de consumo e acabou por mudar praticamente uma geração toda que talvez não estivesse tão ligada no esporte como o xadrez, mas despertou naquela juventude, naquela geração, a vontade de aprender e jogar xadrez. Eu acho isso sensacional. Essa parte da influência, né, que a tecnologia faz sobre o cinema e como a cultura pop também influencia no mercado de consumo é extremamente curiosa. Você deu esse exemplo aí do Gambito da Rainha, do pessoal que foi atrás de tabuleiro de xadrez, etc. Mas a gente também vê isso muito forte na moda. Você vê, quando saiu aquela animação da Fox, o Homem-Aranha no Aranha-Verso, o personagem do Miles Morales, ele usava um Jordan 1. E foi depois ali, já tinha um mercado de apreciadores de tênis, etc e tal, que comprava o tênis para coleção, etc. Mas foi depois desse filme que o Jordan 1 voltou para o mainstream. E aí todo mundo começou a correr atrás para querer comprar, etc. E a Nike começou a soltar coleção atrás de coleção. Então você vê, tem muitas coleções de Jordan 1 hoje disponíveis no mercado. Você não encontra muita coleção de Jordan 4, do Jordan 5, etc. Mas o One tá lá, todo mundo compra, todo mundo quer. E é o tênis mais imitado hoje pelos concorrentes. E quem deu esse start foi uma animação, foi um filme de cinema animado. Cara, isso aqui vai ser engraçado porque ó, a gente está gravando na data de 6 de novembro. Tem um anime, eu não assisti. Eu assisti uma vez o primeiro episódio no Netflix. Não sei se ainda está lá, mas me marcou porque, pô, olha isso com a nossa realidade. Chama, e comparando com o próprio metaverso, Sword Art Online, esse anime. E ele é um MMO. A história desse anime que tá lá é o seguinte: os personagens entram num MMORPG, para quem é dos games vai saber o que é um MMORPG, só que é de realidade virtual. Então, a partir do momento, isso aí que eu estou falando de realidade virtual, como eles dão nome, VRMMORPG. A partir do momento que você entra lá com o seu personagem, por exemplo, se você sofre uma lesão, uma morte nesse jogo, você morre na vida real. E aí eu não assisti, então não sei o desenrolar, mas era mais ou menos o seguinte: você não tem opção de sair de lá. Eu não sei o que eles teriam que fazer para conseguir sair de lá, mas você, ser humano, entrou num game por uma conectividade e a imersão é tão forte que você estará, sua nova vida, de fato, vai estar lá até que você cumpra algum objetivo, que quem assistiu deve saber, de fato, o que acontece. Mas é muito bacana de ver, porque é um nível de imersão que eles planejaram para 6 de novembro de 2022. A gente não tem isso ainda. Estamos caminhando, principalmente em questões de metaverso, que também está em uma fase inicial, mas não chegou no nível que esse anime planejou. Uma das séries que mais me chama a atenção, e não é assim tão antiga, na verdade é bem recente, inclusive, pensando, é Black Mirror. Black Mirror, eles têm tendências que estão ali que são sensacionais, assim.
E a gente vai na questão do metaverso também, né? Essa imersão é, cada vez mais palpável, né? E as pessoas, de fato, transferindo a sua vida ali. A gente teve episódios que mostravam um cara que morreu e depois teve sua consciência, né, transferida para uma espécie de clone, né? E a pessoa depois trouxe. Mas tem uma outra coisa também que Black Mirror que me chama atenção. Tem um episódio em que há uma espécie de cancelamento de uma pessoa. E essa pessoa, ela não consegue mais ser, ela não, as outras pessoas não enxergam mais ela, fica é como se fosse aquela televisão toda zoada, assim, de chuviscos, né? Estática. As outras pessoas enxergam ele daquela forma, ele não tem mais voz, ele não tem mais imagem, ele não tem mais nada. E beleza, pode ser que hoje a gente não vá ver uma pessoa assim, mas pensando, trazendo para a realidade social, o cancelamento nada mais é do que isso. Eu excluo a vida dessa pessoa, essa pessoa não tem mais voz, né? Isso, rede social, ela não tem mais acesso à voz dela, ninguém mais pode ouvir ela, e quem faz isso é o Estado. Então, olha o nível que a gente também pode chegar, tá? Claro que talvez não com a mesma intensidade, mas isso são coisas que estão acontecendo, né? E esse é o tipo de coisa que me preocupa. Quando a ficção deixa de ser só ficção e começa a virar realidade, né? Exatamente. Eu acho engraçado porque sempre que a gente fala de tecnologia e cultura pop, o primeiro gênero que vem à cabeça é ficção científica. Tudo é ficção. Tudo é ficção. Só que, pô, como a gente está cada vez mais próximo da realidade, o gap da ficção parece que meio que encurtou. É que a gente fala, né? A ficção ela deixa de ser uma mera imaginação e passa a entrar com força na realidade. Esse gap, né, entre o imaginário e o concreto parece que diminui, como bem disse o Bino. E é legal, porque sempre que a gente fala de tecnologia, a gente sempre associa a ideia de ficção, ficção científica, ficção de não sei o quê. E a gente tem visto uma abertura cada vez maior para diferentes gêneros envolvendo tecnologia. Você pega, por exemplo, a série Upload da Amazon. A série Upload é um sitcom, ela é uma comédia e usa tecnologia como pano de fundo. Ou seja, a tecnologia está deixando de ser a protagonista em algumas obras de ficção e está passando a ser o pano de fundo, está passando a ser só mais um elemento, porque já é algo que está sendo introduzido na nossa cultura, no nosso cotidiano, dia após dia. Então vai ser comum que daqui a pouco a gente veja algo como aconteceu muito com Jetsons. Jetsons é um desenho da Hanna-Barbera de 1950, 1940. E a gente olha que a tecnologia ali tinha as gags, né? Tinha as piadas, mas elas estavam em segundo plano, porque você tinha uma história em primeiro plano. E a gente está vendo isso começar a acontecer agora com a cultura pop nossa. Bom, então a gente vê que, bom, igual o Chay falou, a tecnologia ela passa a ser esse pano de fundo, né? Porque a gente não tem mais essa utopia da tecnologia, não tem mais a utopia de uma TV que projeta em holograma, ou ainda um óculos que te coloca numa realidade totalmente diferente da que você está. A gente não tem mais essa utopia. Na verdade, a gente tem isso cada vez mais palpável, né? E toda tecnologia que se pensa em uma obra dessa, ela é muito mais fácil de ser acessada, né? Igual a gente deu o exemplo agora de Black Mirror, o próprio Upload também, tá cada vez mais perto. Então, hoje, as obras elas começam a ter a tecnologia como pano de fundo, mas focando muito mais no usuário, né? A interação humana enquanto usuária dessa tecnologia que já não é mais utópica, né? Que é uma tecnologia muito mais acessível. Então, é isso que eu vejo hoje nas obras, né? Tá tendo esse foco de, olha, qual que é o limite do ser humano ao acesso dessa tecnologia que está cada vez mais perto dele. E o que eu acho bastante interessante é que o atual momento que a gente está vivendo, ele é catalisador
daquilo que eu falei no início, do fato do cinema, da vida, da sociedade, da tecnologia se tocarem de uma maneira infinita, totalmente entremeada. E esse atual momento tecnológico que a gente está vivendo é catalisador disso. Então, chega a ser quase inconcebível que as pessoas vivam à margem daquilo, né? Hoje, por exemplo, é extremamente difícil você ver alguém que não está numa rede social, você vê alguém que não tem uma plataforma de streaming para passar um momento de entretenimento com a sua família, né? Eu gosto muito de uma expressão chamada Zeitgeist, que é o espírito de época. Então, qual que é o espírito da nossa sociedade atual? E a nossa sociedade atual se encontra totalmente cercada pela onipresença de expressões da sétima arte e da tecnologia que se entremeiam, sabe? Então, eu gosto muito dessa expressão e eu acho que é o que nos define bastante. E quando a gente fala de cultura pop, a gente sabe que veio, né, muito do rock and roll, da metade do século XX e tal, e veio a expressão qualificada por aquelas produções culturais que alcançavam uma alta circulação. Mas hoje em dia a gente vai além daquilo, porque nem todas as produções culturais, cinematográficas ou de televisão, que alcançam uma grande circulação são somente aquelas que nos influenciam, porque aquelas também com uma pequena circulação, mas que tem uma grande preeminência num grupo determinado, por exemplo, no grupo dos nerds, também é totalmente idealizada e é formadora de opinião, né? Que não tem como a gente dizer que a sétima arte não forma opinião. É uma oportunidade que a gente tem de enxergar o outro, né? Quando a gente se coloca no lugar do personagem principal de um filme, de uma série, a gente enxerga o outro e enxerga uma outra realidade. Então, é como se fosse um mecanismo de educação também. Eu tenho uma provocação para vocês. A gente sabe que esses assuntos são totalmente entremeados e um toca o outro de modo indissociável, né? Agora, esses comportamentos que são induzidos pelo cinema, pelas séries, pela cultura pop, pela internet, nas pessoas, qual que é o limite dessa projeção? Isso chega também a alterar o rumo do ordenamento jurídico, por exemplo? Eu acho extremamente delicada essa discussão, porque a gente sempre ouve, né? Ah, videogames influenciam jovens a serem violentos. O cinema influencia as pessoas a serem violentas. Você vê o caso clássico de Columbine, em que os dois estudantes foram vestidos como protagonistas do filme Matrix, para poder fazer aquele tiroteio na escola. Eu digo assim, o que nós temos hoje, ao meu ver, já é o adequado, que é a classificação indicativa. É a classificação indicativa. A classificação indicativa, ela já vai dizer para você o que vai ter naquele filme, o que você espera daquele filme, qual é o limite de idade para consumir aquele filme, etc. Agora, é lógico que nós sabemos que existem pessoas que são impressionáveis, existem pessoas que possuem algum transtorno psicológico, existem pessoas que não conseguem vislumbrar uma separação do real para a ficção. E aí acabam se levando num comportamento violento, muitas vezes inspirado por uma obra de ficção. Eu, particularmente, não acho que a gente deva repensar o cinema, ou as séries, ou os games por conta disso. Eu acho que a gente tem que permitir a liberdade artística, tem de haver liberdade artística, porque quer queira, quer não, a liberdade artística é uma forma de liberdade de expressão, e a liberdade de expressão não preciso nem falar, ela é fundamento, condição, direito e princípio dentro do nosso marco civil da internet, e é um direito humano. A gente só tem que criar regras específicas para classificação indicativa, na minha opinião. Se eu quero lançar um filme de terror ultra violento de um psicopata que escolhe as vítimas pela internet, eu posso fazer isso, só que eu tenho que deixar claro para o meu público, ó, isso aqui é uma obra de ficção. Isso aqui é uma obra de ficção, não é para fazer igual, pelo amor de Deus. A gente só tem que fazer assim uma abordagem pedagógica para que as pessoas saibam que existe essa diferença entre o real e o imaginário. Mas eu não criaria mudanças na própria produção
artística de ninguém. Eu acho que não tem que limitar. Cara, para mim não tem que mexer em nada disso, porque é um problema médico, né? Não é um problema de videogame, de cinema, nem nada do gênero, porque se a pessoa. Vamos colocar o cenário de uma pessoa que se inspirou em um personagem para cometer um crime. Essa pessoa já está com o crime na cabeça. Ela já está. A malícia já está lá, o distúrbio já está lá, qualquer que seja a motivação ou a disfuncionalidade já está lá. Vai acontecer. A pessoa se inspirar em um personagem, se inspirar em um videogame, não vai mudar o resultado. Que nem jogos de tiro. Isso aí, quem quer atirar, vai atirar. Quem quer fazer as coisas, vai fazer. Você não aprende a atirar num videogame. Isso eu falo por experiência própria, porque eu jogo jogos de tiro e eu já fiz curso de tiro. O videogame não influenciou em porcaria nenhuma, não mudou nada. Então, tem uma distância muito grande da vida real pro virtual. O que pode ter essa influência na vida das pessoas pode ser para conhecer algum lugar. Você, por exemplo, eu nunca fui no Egito, aí você joga um jogo, assiste um filme no Egito. Vai te dar uma perspectiva e tudo mais. Mas só que nada é como está lá de verdade. Então, nessa provocação que a Luísa levantou aí, para mim é uma questão médica. Muitas pessoas discriminam as doenças da mente e, cara, algumas fazem muito mal para a pessoa própria e até mesmo para o seu entorno. Então, é uma questão séria, né? Mas só que é uma questão médica, que em nada deve interferir em cinema, em cultura. Não é isso que vai ser o gatilho final para a pessoa fazer, na minha visão também, obviamente. O Anthony falou um ponto muito importante, que é o que eu penso também. Essa maldade ou essa vontade do crime, ela já tá na pessoa, entendeu? De fato, assim, não creio que seja um filme ou um jogo que vai desencadear. Ele pode ter algum tipo de influência no modo, no modo ou na roupa que o cara usa, entendeu? É, isso talvez, mas até mesmo a questão da faixa indicativa de idade, né, que o Chay falou. Hoje já fica um pouco até difícil a gente fazer esse controle, porque ainda que um filme, beleza, se você saiu no cinema, só pode assistir acima de 18 anos, né? Um filme 18 anos no cinema. O cara vai na internet, ele baixa o filme, entendeu? Então hoje, assim, tá muito difícil. Claro que aí vai uma questão mais social, da casa da pessoa, da família, entendeu? De estar ali acompanhando tudo isso e não ignorar nenhum tipo de sinal, que é o que o Antônio falou, né? A gente não pode ignorar, não pode discriminar esse tipo de situação, sabe? Porque tem que conversar, tem que, de fato, se abrir. E hoje a gente já tem acho que é uma sociedade que já está um pouco mais preparada para isso, né? Isso eu falo como vejo os pais, né? Meus amigos que já são pais, os pais desses meus amigos também, a maioria já tem uma visão um pouco mais aberta quanto a isso, né? Você pega, sei lá, na época do meu avô, da minha avó, se você tivesse tipo uma ansiedade ou uma tristeza, alguma coisa assim, era uma frescura, não, vai trabalhar, vai fazer isso. Então, assim, hoje a gente já está uma sociedade um pouco mais preparada em relação a isso, né? Agora também, trazendo um ponto que a Luísa falou sobre o ordenamento jurídico ser influenciado por filmes, pela cultura, né, cultura pop, né, colocando assim, isso também me preocupa, porque geralmente você pega as maiores produções, não são brasileiras, né, elas não são nacionais, as maiores produções, as produções que mais influenciam a cultura pop como um todo. E a cultura social nossa é diferente de uma cultura americana, de uma cultura inglesa, de uma cultura espanhola, por exemplo, entendeu? Então, tudo isso pode também sofrer uma certa. Porque as coisas começam a ser judicializadas, né? Então, uma reclamação que alguém fez em relação a outra pessoa, isso vai judicializando e vai criando jurisprudências, e a gente vai entrando num caminho, às vezes, sem volta. E quando vai para o judiciário,
é um caminho sem volta, porque o judiciário hoje, de fato, é quem detém o poder para trazer, para nortear, muitas vezes, a sociedade, entendeu? Isso nas decisões e tal. E o judiciário, se ele ignora a lei e começa a pensar apenas no fato social, a gente vai entrando num problema, porque ele é o detentor de, peraí, a gente está aqui para cumprir a lei, né? A lei, é o que está escrito, lei positiva. A gente está, nosso país até hoje, pelo menos até onde eu estudei, nós somos, né, statute law, né, é o que está na lei. Agora, se trazer toda a cultura para dentro do judiciário, e o judiciário definir em volta da cultura, do que pode e o que não pode ser falado, o que pode e o que não pode ser dito, e quem pode dizer, Eu tenho uma visão bastante romântica da influência da sétima arte, de todas as artes como um todo, sobre o tecido social, sabe? E uma percepção de que, de fato, existe uma mudança substancial no subconsciente social, desde as formas mais visíveis até as mais tênues. Então, o Tiros e Columbine, que o Shaya abordou, quando esse documentário surgiu no Brasil e ele foi submetido à apreciação dos nossos jovens, houve uma mudança e uma percepção muito maior dos riscos do armamento no Brasil, só pelo fato de ter havido aquela comparação com o que houve lá na época nos Estados Unidos com os tiros em Columbine. Todo mundo tem uma mãe e uma avó que fala que na minha época fumar era chique. Por quê? Porque todos os grandes artistas de Hollywood fumavam no cinema. Hoje em dia, a visão já é completamente outra, né? Fumar é algo que faz muito mal para a saúde. Então, ao mesmo tempo que existe essa influência que pode muitas vezes ser negativa, porque alguém ou com a cabeça fraca, ou com algum distúrbio psiquiátrico, ou com uma doença temporária psicológica, precisa apenas de um gatilho, e muitas vezes esse gatilho pode vir do cinema, como pode vir da própria casa. Também tem um outro lado, tem aquele papel social que pode ser usado como meio de educação, como meio de redefinir padrões prejudiciais. Por exemplo, padrões inalcançáveis de beleza. Uma época não muito longínqua, o corpo da Marilyn Monroe era tido como perfeito, e é muito distante do corpo esquálido de hoje, das modelos super ultra magras. A Gisele Bündchen, quando surgiu, ela quebrou um pouco o paradigma e, tudo bem, eu sou magra, mas eu tenho nariz proeminente e eu sou uma modelo saudável. Então, aquele padrão de beleza da magra, que parecia até doente, começou a ser deixado um pouco de lado, né? Então as artes têm esse potencial de nos ensinar, de redefinir padrões prejudiciais. E o cinema também serve como instrumento de alteridade, de aceitação, como aquilo que eu falei, que a gente se coloca no lugar do outro. O Sol é para Todos, Histórias Cruzadas, esses filmes, né, que mostram, abordam discriminações raciais, racismo, ou então no Brasil, Que Horas Ela Volta, Cidade de Deus, que mostram como o cotidiano odierno atual no Brasil existe e como a gente tem que ter um olhar diferente sobre aqueles que são marginalizados. Então, o cinema acaba servindo como um amplificador de vozes que são geralmente oprimidas pelo status quo, e a gente acaba por olhar diferentemente para essas vozes só pelo fato de ter visto no cinema. Então, olhando no cinema, vendo aquele personagem nos mostrando o que é super diferente, a gente acaba percebendo pessoas que são geralmente apagadas pela indiferença social. Então, eu acho isso muito bonito no cinema. Então, eu tenho essa visão muito romântica de que o cinema é um meio de educação. Vocês já assistiram um filme que chamou Amor é Cego, do Jack Black? Já. Que comédia que vocês foram falando, eu lembrei dessa porra. É muito legal. As crianças pararam de ser gordofóbicas por causa desse filme. Muita gente parou de ser homofóbica por causa do Gaiola das Loucas. Eu tenho um certo receio quando a gente fala numa questão de
você vai banalizando algumas coisas, sabe? Isso daí é uma das coisas que eu fico muito preocupado na banalização de certas coisas. Porque assim, falar, o filme tal acabou com a homofobia. Não acabou com a homofobia, entendeu? Não. Na verdade, você pega na verdade, não acaba, né? Nunca acaba. Mas assim, você traz para o público uma temática que é diferente, entendeu? Pô, você pega, cara, eu falo várias sitcoms que tem uma temática voltada para um ambiente afro. Pô, na minha casa eu tive isso, entendeu? Tipo, eu vejo umas séries que tem essa temática, eu lembro muito da minha casa. Eu sou da seguinte E- opinião. Eu acho que ajuda a começar a estabelecer uma visão de que aquilo é Uhum, normal e que não deve ser discriminado. exatamente, esse é o Eu ponto. acho isso E que extremamente válido. já é suficiente. Eu Essa acho Esse isso é o ponto. sementinha é extremamente tudo que a gente válido. precisa. Bom, a gente vê o seguinte, tá cada vez mais as pessoas elas estão ávidas e elas estão ansiosas por novas, pela série, por uma nova temporada, por um novo filme daquela trilogia que eu gosto. Pô, antigamente a gente tinha trilogia de 3 filmes, né, 4 filmes no máximo. Hoje você já tem 12 Velozes e Furiosos, entendeu? Tipo, a Marvel mandando um filme toda vez. E aí começa a ter uma certa... E a gente entra um pouco no ponto do seguinte. Pô, pega Marvel. Cara, eu adoro Marvel, leio gibi, comic, né, as HQs da Marvel desde criança. Eu cresci lendo X-Men e Homem-Aranha, né? Era isso que eu tinha em casa. Eu tinha caixas e caixas desses. E aí, pô, você vai agora com os filmes, cada vez mais rápido, né? E a gente entra na série. Então, série saindo, cada 3 meses tem uma série nova da Marvel e tal, e aí começa a ter um grande problema que é a qualidade vai diminuindo. Por quê? A gente tem, pô, você pega as últimas séries da Marvel, cara, o CGI é horrível, entendeu? Você vai comparar com Homem de Ferro de 2006, 2007, puta, o CGI era muito melhor, entendeu? Então começa a ter uma queda de qualidade e isso daí é, é uma coisa que vai dando uma quebrada na própria cultura pop. Porque as pessoas vão falando, puta, vai sair lá, né? Então, tipo assim, começa a ter uma influência muito grande, tipo, eu quero jogar isso nos fãs, né? Eu vou captar dinheiro dessa forma, mas a qualidade vai baixando, entendeu? Então, tipo, os Isso caras aí vão foi até cada uma vez menos crítica. ligando pra qualidade. Isso foi uma crítica que surgiu quando foi lançada a série da Mulher Hulk, que diz que Pô, as equipes responsáveis pelos efeitos visuais da Marvel estavam absolutamente sobrecarregadas, estavam tendo que cumprir prazos assim extremamente inexequíveis, o que estava fazendo com que a qualidade despencasse. Deixar essa desejar. Quer dizer, o e troço foi, virou cara. pastelaria, né? Exatamente, exatamente isso. Então, assim, aí agora veio o quê? O pessoal falou, opa, peraí, vamos dar um passo para trás. Tiveram que dar uma segurada em algumas séries, em alguns filmes, né? E dar essa segurada aqui, esse passinho para trás e para tentar dar uma melhorada. Aí você pega agora, eu não assisti ainda, mas do que eu já vi de Adão Negro, cara, diz que tá sensacional, entendeu? Então a DC, que era aquele que ficava, nada, vamos ver a DC só por, né? Não tinha uma sequência, um negócio mais legal, mais ligado, um filme mais ligado ao outro e tal, uma sequência melhor que é o que tem na Marvel, né? Em todo MCU. Um A universo DC coeso. exato, esse universo mais coeso. A DC não tinha isso e agora parece que começou a mudar. Se E outra, desenhar. exatamente, exatamente. E acho que é o James Gunn, né? Agora vai para DC. Não, James Gunn E vai James, supervisionar tudo, filmes e séries. uhum, Ele vai ser o Kevin exatamente. Feige da DC. Né? Então, a DC hoje, ó, já tá bem melhor. E ó que eu Cara, sou Marvelette. eu vou levantar um ponto aqui. Eu quero que os nossos ouvintes comentem lá no Instagram, porque isso aqui vai ser para vibrar o podcast aqui. Vou falar uma verdade. Verdades duras de engolir. A Marvel acabou no Thanos. Isso é Depois óbvio. de Vingadores Ultimato, acabou. Não teve nada que presta. Foi só comedinha fraca e coisa sem nexo, sem história para encher linguiça. Ponto final. Tá, E pera aí. a DC. Não, não, não. Deixa eu completar. Tá. E a DC
é só a trilogia fenomenal, fantástica, maravilhosa, divina do Batman do Christian Bale. O resto é piada. Obrigado. Ó, vamos lá. Eu vou concordar no que você falou com relação à Marvel, no que diz respeito aos filmes. Os filmes que vieram depois, exceto Homem-Aranha, o Homem-Aranha No Way Home foi muito bom, eu Muito gostei. bom, muito bom. Mas fora isso, Viúva Negra foi ruim, Eternos foi ruim, Shang-Chi foi meia boca, Uhum. o Thor parecia uma paródia Nossa. de filme de super-herói. Eu me senti Parecia. assistindo Todo Mundo em Pânico. Filme de criança. Cara, era uma paródia. Era uma paródia. Eu jurava que eu Não, tava e você esperando o pega e Leslie Nielsen lê aparecer Thor, a cara. qualquer momento. Você pega o E Thor o Doutor nos Estranho foi a quadrinhos, velho. O decepção Thor do era um ano pra mim. cara. Putz, Doutor Estranho foi a Não, você- decepção do ano pra mim. Não vou Você nem pega entrar o nesse Thor nos mérito. quadrinhos, cara. O Thor nos quadrinhos é um cara que até o balão de diálogo fonte- dele muda quando ele fala. É, A fonte da letra do balão de fala dele é diferente. Você lê exatamente. com outro tom. Exato, o Thor é um cara Agora- que impõe respeito. Chegou no MCU, virou um. Então, filme, eu vou te falar, essa fase 4 da Marvel, eles estão perdidinhos, velho. Vamos. Tanto que agora que adiaram vai sair- um monte de lançamento vai- agora. Tá tudo adiado. Vai sair Pantera Negra agora. Que Pode ser que estreia o dia Pantera 10. Negra dê uma redimida. Não Deu uma sei. redimida na fase 4. Agora, isso eu tô E falando série, filme. cara, das séries. Série. Ah. Série tem série boa. Tem muita série porcaria, mas Uhum. tem série boa. Loki foi muito boa. Tem uma crítica ou outra, mas eu achei a série boa. Falcão e WandaVision. Soldado Invernal, achei bom, não Bom. achei ruim. Eu gostei. eu Poderia gostei. ter sido um filme. Eu acho que não precisava uma É. série. Poderia ter sido um filme. Seria um filme bom. Mas foi bem legal, foi bem legal. Eu gostei do tema, gostei do enredo, achei bem legal. Teve um episódio ou outro que acabou só pra encher linguiça, que é o que você falou. Se fosse filme Sim, finalizado em 2 horas e meia e tava massa, dava ia um filme de cumprir 2 horas e meia suave. Uhum. Eu gostei de WandaVision. Gostei muito de WandaVision. Também A minha gostei. grande decepção com o filme do Doutor Estranho é que muita coisa que foi construída em WandaVision de forma concreta foi simplesmente desconsiderada no filme. Exato. Ignorou. Quer dizer, o filme fez todo um trabalho, um preparo legal, chegou no filme Doutor Estranho, uma porcaria. Mas eu gostei muito de WandaVision. Gostei de Cavaleiro da Lua. Oscar Isaac tá sensacional, Legal. apesar de Sim. não ter muita similaridade com os quadrinhos. Achei que ficou legal. Agora, Miss Marvel eu não consegui assistir o primeiro episódio, velho. E She-Hulk eu nem comecei. Não, não eu faço assisti questão. Miss Marvel, She-Hulk, mas assim, assisti por obrigação. Assisti Não, nem porque por eu gosto, obrigação. entendeu? Ninguém tá me pagando pra assistir. É Não, aquela mas história. eu sou obrigado, assisto o que cara. eu quero Eu assistir. sou obrigado o que eu não por quero, eu mim. não assisto. Eu sou obrigado por mim. Mas é o que você falou, cara, tipo, vai caindo. E eu não sei se é pelo fato de, vamos fazer mais produções, colocar mais conteúdo e deixar o povo consumir assim o máximo. Porque, Deixar cara, o comercial tomar conta, né? Eu não você pega, entendi tipo, essa eu falo, guinada pra comédia. Os filmes da Então. Marvel sempre tiveram um alívio cômico, mas bem mas não, colocado, era etc alívio, e tal. era alívio, era o Era alívio. alívio Hoje, cômico. Agora é Aham. filme de comédia. E agora virou Exato. filme galhofa. Exatamente. É o que o pessoal tá achando que vai mudar agora né, talvez dê uma redimida nisso em Pantera em Negra. Pantera Negra, né? Porque vem de um luto, né? O filme. Cara, mas é o que você falou. Pô, você pega o último episódio de She-Hulk, cara, não tem nada com nada. Eu juro por Deus, não tem nada com nada. Se você quiser, não assiste nada da série. Assiste só o último episódio e fala assim, cara, o que tá acontecendo? Não tem nada com nada. É exatamente isso. Nada com nada. Nada com nada. Tem uma quebra gigante da quarta parede, porque isso de fato já acontecia no quadrinho dela, mas uma quebra gigante da quarta parede e de repente começa a surgir. Spoiler. Não, mas acontece, né? Isso já não é nem spoiler, acabou a série faz um mês, pô, você que não assistiu, você não é obrigado. E aí começa a acontecer tudo mesmo, tudo do nada. Acontece tudo, cara, e não acontece nada. É isso que aparece na série. Então, assim, Acontece parece que é uma tudo coisa. e não acontece nada. Essa é a melhor Exato. definição, sem ironia. Mas é. Tipo, e não tem nada. Tipo, não tem uma construção de nada, não tem uma ligação com nada. E acabou.
Então, tipo assim, cara, aí você fica olhando e fala, nossa, velho. Até, tipo, pô, Cavaleiro da Lua era um personagem que, sinceramente, pra mim era totalmente desconhecido. Nossa, eu sempre Nunca, gostei. eu nunca acompanhei e tal. Capitão América, né? Também muito legal, achei uma construção bem legal da série, o enredo, a história também foi boa, entendeu? Tipo, a construção do Buck Barnes é, Com Sam Wilson. com o Sam Wilson também, puta, ficou bem bacana. E eu achei Então, legal que a série mostrou o caminho do herói. Que para quem isso, trabalha com narrativa, quem trabalha com ficção, com literatura Mas fantástica, o caminho do herói tá é sempre o ali. básico na construção do protagonista. E a série mostra isso. Mostra o peso dele ter que assumir o manto do Capitão América. Não é aquela coisa Deus Ex Machina, que ele pegou o escudo e automaticamente ele já tá jogando escudo e o escudo já obedece tudo que ele isso. faz. Não. Uhum. Mostra o cara treinando, mesmo nas cenas de luta, mostra ele dando umas pedaladas, ele pisando na bola. Então, assim, eu achei legal. Foi uma série bem pé no chão. Agora as outras eu nem. E a série vai construindo essa relação do Buck com o Sam, e aí você fica naquela dúvida, e quem que vai ficar com o manto? O Sam ou o Buck? Sam ou o Buck? E até que se constrói, e aí vai o Sam e manda ver, cara, e ficou bem legal, ficou bem legal. Acho que a série, ela abordou bem o tema. E é o que você falou, essa construção da jornada do herói, ela é importante pra esses filmes, Espectador. entendeu? É, pro espectador, De porque dar é uma coisa que identidade. exato, porque o que acontece hoje? Tem muita série que tá fazendo isso, né? Muito filme que tá fazendo isso. Chega lá e simplesmente. Ah, tá aqui, agora esse daqui é seu novo herói. É uma coisa assim que. Não tem a construção. Não tem a construção, Exato. entendeu? Quer dizer, O sim, Homem-Aranha é o mais querido de todos porque ele Puta, justamente é o que mais traz a identificação dos jovens, né? O exato. jovem franzino, o jovem que é o excluído, que sofre bullying, que é o que é o fraquinho, ferrado. é o amigo do Que bairro, é é o o cara. real. Que é É o por isso que todo ferrado. mundo curte ele, né? Exato, exatamente. Agora, Exato. Se Aí, você não tem essa jornada, se você não tem Um essa ponto. jornada, você não cria empatia com o personagem, não cria pô. empatia. E é só mais um filme, é só mais uma produção, e você vai pra casa sem ter nada. Ah, beleza. É. Fui lá, comi pipoca e saí feliz. E, pessoal, vocês que estão ouvindo o episódio, o Contra o Outlaw está apoiando o primeiro Congresso Nacional de Direito Digital da Associação Nacional de Advogados de Direito Digital, a ANAD, a ser realizado no dia 11 de novembro em São Paulo. Grandes nomes estarão presentes. Aqui do pessoal, eu e a Luísa estaremos lá para falar de inovação e novas tecnologias, mas ainda teremos outros grandes nomes, como, por exemplo, o Renato Opsi-Blum, Marcelo Fonseca, Ricardo Castro Cajazeira, Luiz Durso, todos para debater direito digital com qualidade e com a seriedade que a matéria demanda. Então, quem tiver interesse, entra no site e faz a sua inscrição. conad, conad.com.br. Últimas vagas, tá, gente? Quem for, a gente se vê lá. bom, para a gente finalizar aqui, todos aqui são cinéfilos nesse podcast, todos têm indicações sensacionais para fazer para os nossos ouvintes. Mas a minha provocação é, eu gostaria muito que essas indicações tivessem uma correlação com aquilo que vocês têm de preocupação ou admiração dentro da tecnologia, dentro da inovação, dentro do direito digital, tá? E eu não poderia sugerir outra coisa, porque eu já vim no rumo aqui de evidenciar o papel das obras cinematográficas como mecanismo de luta e efetivação de direitos fundamentais, combinando com reflexos normativos, então eu não poderia deixar de indicar Minority Report. Como digitalista preocupada com proteção de dados e privacidade, Minority Report é uma ficção científica do fabuloso, estupendo, brilhante, genial Steven Spielberg, e mostra ali a ficção científica se assemelhando à vida cotidiana e como a gente troca a privacidade por facilidade de uso e as consequências daí advindas, né? Então, o filme acaba prevendo umas questões chaves
em vigilância e em manipulação de dados 2 décadas atrás. Então, faz 2 décadas que o filme acabou prevendo isso e a gente ainda está discutindo esse tipo de temática. Dá para envolver a lei, hein? Ela dá um gancho até para discriminação algorítmica. Exatamente. Manipulação de dados, vigilância, discriminação algorítmica. Então, vale a pena ver por N motivos. Então, a minha recomendação é Minority Report. E a de vocês? Cara, só um detalhe antes de qualquer coisa. A Luísa começou a falar tantas características do Minority Report que eu pensei que ele ia falar do Tom Cruise. Não, mas tudo bem. Ele é só um... Tudo bem, tudo bem. Ele é só um mero detalhe no filme. Só um detalhe no filme. Não, sério, Depende do ponto de vista. O filme é muito bom. Podia trocar o Tom Cruise pelo Ethan Hawke que ia dar na mesma, sabe? O roteiro do filme que é show de bola. Nada contra o Tom Cruise. Adoro o Tom Cruise. Entrevista com o Vampiro, para mim, é um dos melhores filmes das últimas décadas. Não, fora que o filme continuou, né? Na toada de filme de tecnologia e usou ele de novo no Guerra Mundial Z, né? Guerra Mundial Z foi o Brad Pitt. Desculpa, no Guerra dos Mundos. Sim. Usaram ele também no Limite do Amanhã. No Limite do Amanhã. Aí, muito filme com Tom Cruise falando de tecnologia. Vocês sabiam que No Limite do Amanhã é um filme baseado num anime mangá? Não sabia. Não sabia. Só isso. Falando então de indicações e traz um pouco de preocupação, na verdade eu vou falar um pouco de utopia mesmo, que talvez nem seja mais tão utopia, mas eu gosto muito e venho acompanhando bastante a série Upload, que eu acho engraçado, mas a série ela tem uma temática meio que metaverso, porém no metaverso do céu, né? Tipo assim, o cara, você tem a possibilidade de visitar aquela pessoa num paraíso. É uma coisa muito legal. Assistam, tá? Não vou dar muitos spoilers aqui, não. Mas assistam porque é uma série bem engraçada, bem legal e se acompanha e tem N possibilidades. E algo que, de fato, preocupa, eu colocaria Black Mirror com certeza. E principalmente para aqueles pontos que eu disse no começo ali, de cancelamentos e de fato, você calar e acabar com uma pessoa, tanto voz e imagem, de uma forma que outras pessoas não consigam nem ouvi-la, nem enxergá-la, você colocou essa pessoa num nível de exclusão gigantesco. E isso é uma das coisas que me preocupa, né, em relação claro que é o que a gente sempre fala, né, de liberdade de expressão, a censura, ou ainda o Estado fazendo isso, porque uma vez eu ouvi alguém dizendo, agora não vou lembrar quem, talvez seja acho que foi o Jordan Peterson falando, e ele traz uma coisa que eu acho muito interessante, que é o seguinte, no período do Holocausto, né, tudo aquilo que a gente viveu, tudo que, né, a gente não, mas tudo aquilo que a humanidade viveu, foi sendo feito aos poucos, porque foi se colocando um limite. Vamos até aqui foi, tudo bem. Vamos até aqui e vamos além, um pouquinho além, e foi, tá tudo bem. Até o momento que já não tinha mais freio, né? Então a gente tem que de fato, nós, enquanto população, enquanto sociedade, riscar, né? Colocar nossa risca na areia e falar, não, a partir desse ponto vocês não vão passar. Entendeu? Então, tudo que a gente assiste, a gente precisa ter um pouco de reflexão para a nossa realidade e também ao nosso futuro, tá? Então, coloco essas 2 séries, uma para você rir e uma para você refletir. Cara, eu vou indicar um filme que chama Free Guy, com Ryan Reynolds. Mas é o seguinte, eu não vou nem falar muito do filme. Tá, só a sinopse, né, para vocês terem a noção. O Ryan Reynolds é um NPC. O que é NPC? É um personagemzinho que já vem no game. E ele cria vida, vamos assim dizer, começa a responder. E o filme se desenvolve. É um filme muito bacana, bem recente, do ano passado, vale a pena assistir. Mas o que eu quero trazer aqui é o seguinte: sobre a questão de influência, sobre a questão do que pode
até mesmo alterar nossa vida, trazer novas tecnologias e tudo mais. Em períodos de guerra, guerra é uma tristeza, é uma fatalidade, uma desgraça humana, vamos assim dizer, né? Mas de tudo a gente tem que analisar os pontos positivos e tentar extrair algo. Nós tivemos muito avanço tecnológico em algumas guerras, justamente pela necessidade. Eu cito aqui principalmente na Segunda Guerra Mundial. Os fatos foram ocorrendo e a necessidade tecnológica fez com que coisas que nós utilizamos até hoje no nosso dia a dia, lá em 1940, fossem criadas e aprimoradas. Vamos pensar no cinema sempre, cinema, games, da mesma forma, porque, outro exemplo, a Fórmula 1. Qual que é o principal motivo da Fórmula 1? A Fórmula 1 está no nível mais avançado de tecnologia automobilística e a tecnologia da Fórmula 1 vem para os carros que a gente tem no mercado. Por exemplo, motores híbridos. A Fórmula 1 começou com isso aí lá em 2012, 2013. Então, ela é o campo de teste para isso. Vamos fazer dos filmes e dos videogames o mesmo. Ser um campo de teste para a liberdade de expressão, para falar o que você às vezes não pode falar diretamente, para trazer uma mensagem importante para uma pessoa, para uma sociedade que às vezes não está vendo, como, por exemplo, você não precisa bulinar os gordos. Teve filme que já falou disso. Você tentar entender um contexto social de algo que está distante da sua bolha, vamos assim dizer. Então, tem essa função muito importante. Tanto os games, quanto filmes, até mesmo a música. A gente não falou de música aqui, mas música também tem essa função. Então, nós conseguimos extrair o melhor de cada um dessas obras de arte, né? São obras de arte, e incentivar que cada vez tenham mais, cada vez tenham coisas com qualidade, para também não ficar as porcarias que a Marvel está fazendo, né? Porque vocês já viram que eu sou crítico da Marvel. E é isso. Eu tenho um gênero ligado à tecnologia que eu gosto pra caramba, que é o gênero cyberpunk. Então eu tenho algumas indicações nessa área. Blade Runner e Blade Runner 2049, eu acho que são filmes muito bons nesse campo. Na área de animação, dá para mencionar Ghost in the Shell, do Masamune Shirow. Ainda para quem quer alguma coisa na área de animação, a série da Netflix Cyberpunk Edge Runners. São todos em cenários de uma realidade cyberpunk muito interessante, que mostra o que seria uma distopia em que a tecnologia acabou suplantando valores humanos e acaba ditando os rumos não só da própria organização social, mas da própria economia. Então, assim, para quem gosta desse gênero, são boas opções. Blade Runner, Ridley Scott, espetacular, pelo amor de Deus, o monólogo do Rutger Hauer no final do primeiro filme, espetacular. E pouca gente sabe, aquele monólogo foi improvisado, era improvisado, foi criado pelo ator na hora, mas são filmes que vale a pena. Para quem quiser ainda outras obras bem legais, para metaverso, tem o Jogador Número 1, não tem como fugir disso. Ele mostra bem mais ou menos a ideia perfeita de um metaverso completo, descentralizado, mas ao mesmo tempo espaço único. Quem pode mostrar também bem essa questão do potencial imaginativo e criador dentro do metaverso é o filme A Origem, do Christopher Nolan. A diferença é que ele é ambientado ali na questão dos sonhos, né? Ele trabalha muito com a questão dos arquétipos, de Carl Gustav Jung, etc. Mas ele tem um potencial para a gente entender a questão da criação em um metaverso, e inclusive os papéis que profissionais do direito e de outras áreas poderão desempenhar no metaverso. Porque, por exemplo, no filme A Origem, no grupo, eles precisam de um arquiteto, que é a pessoa que vai construir o espaço, ela vai ser a base para a construção do espaço. No metaverso, você vai precisar de, literalmente, arquitetos que vão ajudar a projetar os espaços virtuais. Inclusive, são
profissões, né, que estão surgindo aí Sim, relacionadas a isso. Exatamente. então um filme bem legal para vocês assistirem, A Origem, do Christopher Nolan, tá? Recomendo demais. O Jogador Número 1, Steven Spielberg também. Para quem adora referências, esse filme é um prato cheio. E assim, tem muito documentário legal também na Netflix para quem quiser se aprofundar um pouco mais na área técnica. O Dilema das Redes, Privacidade Hackeada. Agora saíram séries documentais contando a história do Google Earth, do Spotify, das manipulações informacionais envolvendo os casos de compra de ações da GameStop, Wall Street, GameStop versus Wall Street, parece que é o nome do documentário. Então, assim, para quem gosta de direito digital, não só na cultura pop, mas também no campo documentário, tem muita coisa boa para assistir em todos os serviços de streaming. Então, final de semana, as férias que estão chegando, gente, dá para vocês se divertirem com muita pipoca, com certeza. E é isso aí, gente. Discutir cultura pop dá nisso. A gente fica aí falando sobre o papel do cinema, das séries, da ficção na nossa realidade, como isso influencia, se a Marvel tá capenga, se não tá capenga. A gente recomenda filme, mas é que no final aqui todo mundo é apaixonado por cinema, todo mundo é apaixonado por séries e todos somos apaixonados por tecnologia. E a gente sabe o quanto a tecnologia é uma fonte de inspiração para vários diretores e escritores. Pessoal, vocês querem falar mais alguma coisa? E aí? É isso aí, pessoal. Obrigada por nos acompanharem mais uma vez. É sempre um prazer estar aqui com vocês. E não sei o que falar. A gente está de volta. Fala do evento. Só dá tchau, só dá tchau. E dá tchau. Tá. É isso aí, pessoal. Foi um prazer estar aqui mais uma vez com vocês, com essa equipe que eu amo tanto. Espero todos vocês no nosso evento, dia 11 de... Não é nosso, né, o evento. 3, 2, 1. É isso aí, pessoal. Foi um prazer estar aqui com vocês mais uma vez, com essa equipe maravilhosa desse podcast que eu amo tanto. Espero vocês no evento da ANAD, no dia 11 de novembro, lá em São Paulo, se você quiser nos conhecer. Cola lá no evento, que vai ser fabuloso, cheio de gente maravilhosa do direito digital. Sigam nossas dicas aqui de cinema, séries televisivas, e nos acompanhem para mais dicas no próximo episódio. Fiquem ligados. Um abraço. Show, pessoal, é isso. Muito bom estar novamente aqui com vocês. Vamos dar gás nessa segunda temporada e esperem que a gente vai vir aí com novas... Putz, o cachorro latiu bem na hora. Vamos lá, 3, 2, 1. É isso aí, pessoal. Muito bom estar de volta. Segunda temporada começando com tudo. Aguardem, porque teremos novidades. Esse podcast promete ainda. E já a gente vai estar reunido novamente. Não, a gente já está reunido. Não, peraí. Peraí que eu estou fugindo da temática. 3, 2, 1. É isso aí, pessoal. Muito bom estar aqui com vocês novamente. Segunda temporada começando com tudo. Um tema muito legal. Assistam as nossas recomendações. Vou deixar mais uma aqui também. Um jogo muito bacana que eu gosto, que chama Watch Dogs. Também é bem legal. E aguardo todos vocês no evento da ANAD. Se inscrevam. Vamos lá prestigiar este evento e se inundar com tantas novidades que a gente tem no mundo do direito digital. E é isso. Aguardem as novidades do podcast também e nos acompanhem aqui nas redes sociais. Meu querido ouvinte, se você ficou até aqui, você tem um espaço mais do que especial no nosso coração. E é isso, pessoal. Valeu, mais um episódio. Esse aqui é um episódio para a gente bater um papo sobre série, indicações, tecnologia, influência dessa cultura pop e tudo mais. E o nosso podcast é isso. Nosso podcast é cultura, nosso podcast é direito digital, nosso podcast está aqui sempre com vocês. Estamos de volta, estamos iniciando essa segunda temporada. E lembre-se, nos sigam em nossas redes sociais, o link de cada uma está aí. Quem estiver em São Paulo, capital, não perca a oportunidade de conhecer essas feras no evento da ANAD. Vamos deixar o link aqui também para vocês.
Um grande abraço, foi um prazer ter vocês aqui. Se você quiser ouvir algum tema específico, quiser qualquer coisa do gênero do direito digital, também deixe nos comentários, a gente faz um episódio especialmente para você. Grande prazer tê-lo aqui e até a próxima. É isso aí, pessoal. Fiquem com Deus, até a próxima e fui.